Bom, gente, bom dia. A, a nossa aula de hoje vai ser uma aula de revisão, né? Dos últimos assuntos que vocês têm visto aí, que eu tô mandado só vídeo, não tô explicando para vocês, então eu vou dar uma revisada aqui junto com vocês, explicando de uma forma geral os últimos assuntos que vocês têm visto aí, que são as exceções dentro da primeira lei de Mendel. Vocês sabem que quando a gente começou o ano, a gente começou estudando genética, mais precisamente sobre a primeira lei de Mendel, e a gente aprendeu conceitos básicos da genética para a gente poder entender como é que funciona a primeira lei de Mendel e a segunda lei também, que a gente vai estudar posteriormente. Para a gente entender essas exceções que existem dentro da primeira lei de Mendel, que foi que vocês viram por último agora, que foi codominância, dominância incompleta e genes letais, entraram também na probabilidade, mas essas exceções se tratam dessas aulas especificamente. Então eu vou dar uma revisada com vocês aqui para vocês poderem estar entendendo aí um pouquinho melhor, porque alguns alunos me chamaram, tiveram algumas dúvidas, e aí eu vou estar ajudando vocês aqui agora nesse vídeo, ok? Então vamos lá, gente. Ó, quando a gente começou a estudar a primeira lei de Mendel, a gente viu que Mendel ele escolheu uma planta chamada ervilha de cheiro. Vocês já sabem por quais razões ele escolheu essa ervilha, né? Tinha bastante no mosteiro onde ele vivia, onde ele morava. E aí ele escolheu essa planta porque ela apresentava bastante características muito fáceis de ser identificada, consequentemente fáceis de ser estudadas e observadas durante os experimentos. Então, o que Mendel fez? Dentre muitas características que ele avaliou nessa planta, que é a ervilha de cheiro, ele escolheu também, estudou também a cor da semente. Vocês viram aí que eu já falei em aulas anteriores para vocês, que ele analisou a altura da planta, a disposição da flor, a cor da semente, a forma da semente, a cor da vaja, a forma da vaja, entre muitas outras características. E aí, para a gente poder dar uma revisadinha aqui, eu escolhi a cor da semente para a gente estar estudando. Lembra? Mendel estudou, uma das características estudadas por ele foi a cor da semente das ervilhas, que era sementes amarelas e semente verde. Quando ele começou a estudar as ervilhas, pessoal, essa espécie de ervilha que ele estava avaliando, ela apresentava sementes misturadas, sementes amarelas e sementes verdes, tudo junto. E aí o que Mendel fez? Ele foi separando essas sementes, colocando elas e cultivando em locais diferentes, até ele obter o que ele chamou de linhagens puras, que foi plantas que só produziam sementes verdes e plantas que só produziam sementes amarelas, e não mais amarelas e verdes juntos, só sementes amarelas e só semente verde. Ele levou aí um tempo para fazer esses experimentos e chegar a essa linhagem que ele chamou de pura. Mendel não tinha conhecimento ainda de genética, de DNA, de genes, então ele chamou de linhagem pura. Quando ele obteve essa linhagem, o que ele fez? Ele fez um cruzamento entre as plantas que produziam somente sementes amarelas com as plantas que produziam apenas sementes verdes. E obteve aqui a primeira geração. Essa geração aqui ele chamou de geração parental, representada aí pela letra P. Aqui, pessoal. E essa geração aqui ele chamou de geração F1, que foi quando ele obteve esse resultado, ele observou que todos os indivíduos aqui, pessoal da geração F1, só apresentavam a característica para sementes amarelas. 100% das sementes aqui eram amarelas. Mendel se perguntou, sim, mas o que aconteceu com o fator verde? Como ele não tinha conhecimento de genes, ele não sabia. Hoje a gente sabe que isso aqui são os genes, mas Mendel não sabia. O que aconteceu com o fator para a cor verde? Se perdeu? E aí, para resolver esse problema, Mendel fez uma autofecundação, ou seja, fecundou plantas da F1 com elas mesmas, ou seja, heterozigotas aqui, ó. Fez aqui um cruzamento. Quando ele fez esse cruzamento aqui, ele obteve uma segunda geração, que ele chamou de geração F2. E aí, pessoal, aqui ele já teve uma proporção genotípica diferente. Aqui todas eram amarelas, 100% amarela. Aqui não. Aqui de cada 4 sementes, 3 era amarela e uma era verde.
E aí, Mendel, então o fator verde não se perdeu, ele apenas não se manifestou na geração F1. E aí, como é que Mendel obteve esse resultado? Ele fez esse... Como é que a gente faz o cruzamento para obter esses resultados? A gente já aprendeu, pessoal, que vocês podem estar fazendo dessa forma aqui, que é a forma mais simples que a gente faz sempre, é o mais comum. Mas também a gente pode estar usando aqui o quadro de Ponnet, pessoal, que como eu não tive a oportunidade de explicar isso aqui para vocês direitinho na sala, mas eu já mandei aqui em outras situações para vocês, então vocês podem estar colocando aqui, ó, o genótipo da mãe, que a gente não sabe, mas vamos dizer que esse aqui seja da mãe, e esse aqui seja o genótipo do pai. E aí vai fazendo aqui depois as combinações possíveis. Então, quando eu tenho um indivíduo com esse par de gene que vai condicionar determinada característica, é claro que a gente já sabe que um desses genes vem do pai e o outro vem da mãe. Então, o que que eu vou ter aqui, pessoal? Quando isso acontece, eu vou fazer o que aqui nesse cruzamento? Eu vou pegar azão com azinho. E aí, aqui, azão de novo com azinho. E aqui, azão com azinho, azão com azinho. Então, eu tenho o mesmo resultado desse cruzamento aqui, ó, desse esquema aqui. Então, não tem diferença nenhuma. Vocês é que vão optar aí, a pessoa que opta por fazer ou esse, qual que acha mais simples, mais fácil. Você pode estar usando o quadro de Ponnet, que é um quadro muito utilizado na segunda lei de Mendel, ou pode estar usando aqui essa representação gráfica aqui, também é muito simples de fazer. Então, a gente já tem aqui, sabe como é que resolve, sabe o que foi que Mendel resolveu aqui. E agora vamos para as proporções genotípicas, pessoal, porque lá, quando a gente fala de genes letais, codominância, dominância completa, a proporção esperada na codominância não é a mesma esperada no experimento de Mendel. Então, que proporção é essa? Então, vamos lá. Então, nós temos duas proporções, a proporção fenotípica, que se refere às características, e nós temos a proporção genotípica, que se refere ao conjunto de genes. Aí eu coloquei aqui para você do lado, ó, o que que é genótipo e o que que é fenótipo. Mas você já tem tudo isso aí copiado que eu já expliquei em outras aulas. Genótipo, conjunto de genes, fenótipo, conjunto de características. Então, vamos lá. Então, quando eu digo a proporção fenotípica, eu estou me referindo à característica. Então, eu tenho aqui, de cada 4 indivíduos, eu tenho 3 amarelas e um verde. Essa é a proporção fenotípica do experimento de Mendel, 3 para 1. E a proporção genotípica, aqui já é diferente, pessoal. Isso aqui quando eu faço autofecundação, né? No cruzamento da geração F2. Então, eu vou ter aqui um azão, 2 azão, azinho e 1 azinho, azinho. Então, essa é a minha proporção, 1, 2 e 1. Essa é a minha proporção genotípica e essa é a minha proporção fenotípica. Essa é sempre a proporção esperada em um cruzamento heterozigoto entre indivíduos heterozigotos no experimento feito por Mendel. Outra coisa que eu botei para vocês aqui é importante, pessoal, que vocês não podem estar esquecendo, é o que é um homozigoto dominante, o que é um homozigoto recessivo e o que é um heterozigoto, gente. Isso aqui é essencial para vocês conseguirem resolver os problemas aí que vão surgir nos exercícios, viu? Que eu tô mandando para vocês. Então, o homozigoto dominante, pessoal, é quando as duas letras aqui são iguais e representadas por letras maiúsculas. Então, eu tenho azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão. Aqui a letra vai depender da questão, vai depender da pessoa que está fazendo, que vai escolher. Tanto faz. O importante é que as duas sejam iguais e representadas por letras maiúsculas. Então, isso quer dizer que é um homozigoto dominante. Quando eu estou falando de homozigoto recessivo, também eu tenho que ter 2 alelos iguais, porém são representados por letras minúsculas. Professor, e qual a diferença do dominante para o recessivo? Pessoal, o dominante ele pode se apresentar ele pode manifestar sua característica tanto em homozigose, como está aqui, como em heterozigose, como está aqui. Já o recessivo, para ele manifestar sua característica, ele precisa estar em parzinho, ou seja, em dose dupla. Se aparecer um azão e um azinho, a característica que vai se manifestar é a do azão, ou seja, a dominante, não a do azinho.
para a recessiva se manifestar, ela tem que estar em dose dupla, desse jeito aqui. Então, você nunca pode esquecer aí esses termos: genótipo, fenótipo, homozigoto dominante, homozigoto recessivo, heterozigoto ou híbrido, tanto faz, que Mendel chamou isso aqui de híbrido, mas heterozigoto e híbrido é a mesma coisa. Então, a proporção genotípica é isso, pessoal. Proporção fenotípica quando se trata da característica e genotípica quando se trata do conjunto de genes, ok? Então, a gente vai passar aqui para a situação seguinte. Aqui, pessoal, continuando a nossa revisão, a gente vai falar agora de dominância incompleta ou parcial, tanto faz, e codominância, que são casos especiais dentro da primeira lei de Mendel, pessoal. Ou seja, que não segue a mesma proporção que a primeira lei de Mendel, né? Então, não tem aquele 3:1 lá. Ela tem uma proporção diferente e a gente vai entender o porquê agora. Então, ó, aqui na primeira situação, que a gente está falando de dominância incompleta, tem um aparecimento de um fenótipo intermediário, ou seja, que é diferente dos fenótipos que eu cruzei anteriormente, não é? Então, eu tenho aqui um exemplo das plantas maravilha, da espécie Myriabilis jalapa. Então, essas plantas, elas produzem 3 tipos de cor de flor. Então, elas produzem flor vermelha, que são representadas aqui pelo vezão, flor branca, bezão, e flor rosa, vezão. No caso, essa vermelha, pessoal, é a dominante, a branca seria a recessiva e a rosa aqui seria a heterozigota. Como nesse caso aqui, pessoal, a dominância ela não é completa, você não vai ter, por exemplo, quando você tiver aqui vezão, você não vai ter aqui flores vermelhas, sim rosa. Aqui a gente diz que não teve a dominância total, não teve a dominância completa. E aí você geralmente não são representados com letras minúsculas aqui, sempre usado letras maiúsculas para todas as situações, tanto para cor vermelha, branca e rosa, viu? Mas lembrando que a branca aqui seria recessiva, mas nesse caso não se usa letra minúscula para representar a recessividade, porque não se tem aqui uma dominância total de cor. Então não se pode usar. Geralmente se usa todas as letras maiúsculas, viu? Então, para o vermelho, a cor vermelha, nós temos vezão, para a flor branca, bezão. E para a flor rosa, bezão. Então, vamos fazer aqui o cruzamento, que vocês já sabem como é que faz. Vocês podem estar fazendo aí, tanto usando esse esquema aqui, quanto o quadro de Ponnet. Que aqui ficaria, né, pessoal? Vezão e vezão. Eu ia obter aqui, nesse caso, pessoal, o mesmo resultado que eu obti aqui. Só muda aqui a forma de realizar o cruzamento. Isso não interfere, porque tem pessoas que preferem fazer assim, acha mais fácil, e pessoas que preferem fazer dessa forma, viu? Mas aqui não vai, o resultado vai ser o mesmo, não vai interferir não. Então, o que acontece, pessoal? Quando eu pego uma flor vermelha e cruzo com uma flor branca, eu não tenho aquela proporção lá, pessoal, que eu teria de Mendel. Então, vamos lá. Na F1 aqui, pessoal, todas as plantas vão ser de cor rosa. E deveriam ser que cor, né? Vermelha, já que a dominante aqui é a vermelha. Então, não, pessoal, todas as flores rosa, aparecia aqui um fenótipo intermediário que não existia no cruzamento anterior. Então, é um genótipo novo. E aí, o que acontece aqui? Como é que vamos resolver esse problema? Vamos fazer a autofecundação, que foi o que Mendel fez lá para resolver o problema dele. Pegou aqui os heterozigotos, né? E cruzou aqui nessa segunda situação. E aí, quando ele obteve o resultado aqui, quando se obtém o resultado, que isso aqui não foi feito por Mendel, foi descoberto depois, são exceções dentro da primeira lei de Mendel, que foram encontrados depois, né? Depois que Mendel já tinha morrido, já tinha falecido, então foi encontrado. Então, o que foi feito aqui? Um cruzamento entre 2 heterozigotos. Aí, agora eu tive aqui uma vermelha, 2 rosas e uma branca. Se fosse seguindo lá a proporção genotípica do experimento de Mendel, era para eu ter aqui três flores vermelhas e uma branca. Mas como não segue, é um caso especial, é uma exceção,
Então, o que que acontece? Uma vermelha quando eu tenho um Vzão, Vzão. Só que aqui, pessoal, quando ela aparece em heterozigose, ao invés dela apresentar a característica dominante, que seria vermelha, não, eu tenho aqui um fenótipo intermediário, que é o rosa, uma característica nova, diferente das que eu tinha no início do meu cruzamento. Então, ela não segue a mesma proporção de Mendel aqui, a proporção genotípica aqui, fenotípica aqui no caso. Vou tirar bem aqui para vocês. No caso, a proporção fenotípica dela aqui não vai ser a mesma. Eu vou ter aqui, ó, uma vermelha, duas rosas e uma branca. E a proporção genotípica, eu tenho uma vermelha, duas heterozigotas, um Vzão, Vzão, dois Vzão, Bzão e um Bzão, Bzão. Que seria aqui uma vermelha, duas rosas e uma branca. Viu? Não segue aquela mesma regra lá da primeira lei do experimento de Mendel. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, pessoal, é que em alguns exercícios, em algumas questões, vocês vão encontrar ela representada dessa forma aqui, ó, pessoal. C elevado a Vzão e C elevado a Bzão. Vocês vão fazer o cruzamento do mesmo jeito, pessoal, ó, vai ser aqui. Quando você vai pegar esse C e juntar com esse, mesmo jeito, vai ficar C elevado a Vzão, C elevado a Bzão, C elevado a Vzão, C elevado a Bzão, e nós vamos ter aqui o mesmo resultado. Aqui no segundo exemplo, que seria entre heterozigoto, você vai fazer o cruzamento dessa forma aqui, ó. Então, eu tenho aqui C elevado a Vzão e C elevado a Bzão. Faço o cruzamento desses heterozigotos, C elevado a Vzão, C elevado a Bzão, e eu vou ter aqui o mesmo resultado. Em algumas situações vocês vão encontrar, mas a professora não me explicou desse jeito. É a mesma coisa, pessoal. A diferença é que aqui vocês vão ter eles como potência, né? São elevados. Mas é só fazer o cruzamento direitinho que vocês vão obter o mesmo resultado. Vocês vão ter aqui. É só aqui, ó, pessoal. Aqui eu tenho um resultado, aqui outro, aqui outro, aqui outro. Se fosse naquela regra lá, que sem ser com C elevado, então a gente teria aqui o que, gente? Nesse primeiro aqui, Vzão, Bzão. Aqui, Vzão, Bzão, Vzão, Bzão e Vzão, Bzão. Então, a mesma coisa. A diferença aqui é que eles estão elevados à potência, mas não vai mudar aqui o resultado, não. Vocês vão conseguir obter os mesmos resultados nessa situação, certo? Indo aqui para codominância, pessoal. Na codominância, a gente tem a mesma proporção fenotípica da dominância incompleta e a mesma proporção fenotípica. Genotípica e fenotípica é a mesma situação. O que muda aqui, pessoal, é que lá na dominância incompleta, surge uma característica nova, não é? Uma característica que é chamada de característica intermediária, que é diferente da característica que foi usada no cruzamento, que eu tinha no início do cruzamento. Então, na codominância, não, pessoal. Aqui as duas características elas vão aparecer. Aqui a gente está usando aqui um exemplo do gado da raça Charton. Não sei pronunciar esse nome direito. Então, dessa raça aqui, pessoal. Então, aqui nós vamos tratar da cor da pelagem. Como é que acontece isso? A cor da pelagem, nós temos aqui vermelho ferrugem, é vermelho, não é esse vermelho sangue, vermelho. É um vermelho ferrugem, a gente chama vermelho porque não deu outro nome, então, representado aqui por Vzão, branca, Bzão, e malhado, que é Bzão, gente, desculpa. Então, quando eu tenho aqui Vzão, eu tenho a cor vermelha. Quando eu tenho Bzão, eu tenho a cor branca. E quando eu tenho Bzão, aí já muda. Eu tenho as duas cores juntas. Malhada é porque eu tenho tanto cor vermelha quanto a cor branca no corpo do mesmo indivíduo. Então, eu fiz aqui o cruzamento, como toda vez a gente faz. Vocês já estão mais velhos e feios desse jeito, só de fazerem esses cruzamentos. Então, nós temos aqui 100% do gado malhado, pessoal. O que é malhado? Até coloquei aqui para vocês, ó. Gados com cor vermelhas e branca na mesma pelagem. Então, nasce aí um filhote. E esse filhote, ele vai nascer, como a gente fala aqui na nossa língua, pintado, né? Ele ia ter tanto a cor vermelha quanto a cor branca distribuída pelo corpo. A gente não chama de pintado, a gente chama de malhado, indivíduo
malhado. Então, quando você faz o cruzamento que você obtém aqui os heterozigotos, você, ao invés de ter aqui o branco ou o vermelho, você, no caso, em vez de você ter vermelho, que seria a cor dominante, você vai ter aqui as duas cores. Então, aqui uma não impede a manifestação da outra, como acontece lá na codominância. Aqui as duas vão se expressar da mesma forma. Ah, eu tenho branco no meu corpo, mas eu também tenho vermelho. Eu herdei um gene para a cor vermelha, tá aqui a cor vermelha na pelagem. Eu herdei um gene para a cor branca, tá aqui o branco na minha pelagem. Então, eu vou ter aí um indivíduo com as duas cores na mesma pelagem. Eu não vou ter aqui uma dominância completa ou uma indominância incompleta. Eu tenho aqui, não é, uma codominância, ou seja, as duas se manifestarem, as duas estão dominando. Não tem uma que domina sobre a outra, são as duas. Gente, qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando para mim lá no grupo, viu? O videozinho tá meio chucro, aproveitando aqui papéis que eu já tinha em casa, que a gente tá numa época em que a gente deve reciclar tudo, então estou aproveitando esses papéis que eu tinha em casa para poder estar fazendo essa aula para vocês. Então, a última aqui situação, pessoal, em que são exceções da segunda lei de Mendel, é os genes letais. Então, eu coloquei aqui a pelagem de camundongos, que eles apresentam pelagem amarela, representada aqui pelo alelo pezão, e a pelagem preta, representada pelo pezinho. Só o que acontece, pessoal? Quando eu realizo um cruzamento aqui na geração parental de pezão vezes pezinho, eu obtenho aqui na geração F1, né, todos os indivíduos amarelos, 100% de indivíduos com pelagem amarela. Só que quando eu realizo o cruzamento de heterozigoto nessa situação aqui, pessoal, ao invés de eu ter a proporção lá de Mendel, que seria 3 amarelos e um preto, não, eu só tenho 2 amarelos e um preto. E aí, o pesquisador que estava analisando essa situação, esse experimento, ficou se perguntando, mas por que não segue a mesma proporção? Então, estudando, fazendo mais experimentos, ele acabou descobrindo que quando o embrião se forma com esse genótipo aqui, pessoal, com esse conjunto de genes, ou seja, o pezão, quando ele aparece aqui em homozigose, em dose dupla, esse embrião ele não se desenvolve, então ele morre, não aparece aqui nos resultados do cruzamento, não vai nascer. Então ele morre porque esse gene aqui é chamado de letal, e apesar dele ser ocasionado por um gene dominante, ele é chamado de recessivo, porque para isso acontecer, ele precisa aparecer em dose dupla. A mesma coisa que aqui para o recessivo aparecer, não tem que aparecer em dose dupla. Então, aqui para acontecer, tem que estar em homozigose, ou seja, ele tem que estar em dose dupla. Se tiver aqui um pezão e um pezinho, nasce normalmente. Só vai ser letal, só vai morrer, só não vai se desenvolver se ele aparecer em dose dupla aqui, ó. Pezão, em homozigose. Se não, vai nascer normal. Então, ele descobriu que a razão pela qual não apresentava a mesma proporção lá de Mendel, que seria de 3:1, é por conta de que quando o embrião que é formado por esse conjunto de gene aqui, por essa dupla aqui, ele não se desenvolve, ele morre antes mesmo do nascimento, né? E aí, o que acontece? Ó, nesse caso, a proporção fenotípica é de 2 amarelo e um preto, e não de 3 amarelo e um preto, como seria no caso lá da situação de Mendel, né? Da experimento de Mendel, da proporção esperada por Mendel. Aqui não segue a mesma regra. Então, são 3 situações em que foge aí, pessoal, a proporção genotípica esperada nos experimentos de Mendel, que seria de 3:1. No caso da codominância, a gente viu lá que não é essa situação, né? A dominância incompleta